aluno, estamos de volta, vamos continuar o nosso trabalho. Nós vimos que a oração subordinada substantiva justaposta, ela vai sofrer as mesmas classificações que as orações subordinadas substantivas reduzidas ou desenvolvidas. Estamos treinando a justaposta para depois treinarmos as desenvolvidas. Vimos as classificações subjetiva, predicativa e objetiva direta. Agora, hora da objetiva indireta, que é a oração que exerce a função de um objeto indireto. Complemento verbal sempre preposicionado. Para uma oração exercer a função de um objeto indireto, claro que eu vou precisar que dentro da oração principal apareça um verbo reclamando esse objeto indireto. E o verbo que reclama o objeto indireto é o verbo transitivo indireto. Vamos ao exemplo. Fui convencido de que deveria viver mais. Primeiro comando verbal, fui convencido. É uma locução de particípio. Só que o verbo principal é um verbo transitivo indireto, porque quem é convencido de algo. Primeiro comando verbal, primeira oração. Essa oração está incompleta, exatamente porque quem é convencido de alguma coisa. Se essa oração não foi inaugurada por conectivo e está incompleta sintaticamente, ela é a principal. É principal porque vai reclamar complemento. Se o verbo da principal é transitivo indireto, nós já sabemos, inclusive, qual complemento é o objeto indireto. Só que esse objeto indireto, ele é representado por uma oração. Motivo de ser oração? A presença daquela locução verbal, deveria viver. E se apareceu comando verbal, apareceu oração. Essa oração é inaugurada por um advérbio interrogativo. Já sei, professora, ela não está desenvolvida. Não mesmo. E se o verbo está flexionado, deveria, ela também não está reduzida. Ela está justaposta. Qual é o nome completo? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, justaposta. Que trem, professora Cláudia! Mas eu tenho certeza que você já está dominando. Para reiterar a informação, eu mais uma vez vou explicar palavra por palavra que compõe esse trem, para você observar que é fácil decorar esse trem. Oração por quê? A comando verbal. Subordinada por quê? A oração principal. Substantiva por quê? Porque desempenha papel de substantivo. Objeto indireto, o núcleo sempre será um substantivo. E há o macete. Fui convencido disto. Aconteceu o macete, fica provado que é substantiva. É dessa forma que você trabalhará aquelas 3 palavras mágicas. Isto, nisto e disto. Nesse momento eu convoquei o disto porque é a contração do de mais isto. Se a preposição fosse o em, seria nisto, em mais isto. E se não houvesse preposição, seria isto. Legal? Fui convencido disto, de que deveria viver mais. Ok, então já vimos 3 nomes. Objetiva indireta, por quê? Porque desempenha a função de objeto indireto. Justaposta, por quê? Porque o verbo está flexionado, o auxiliar, e não foi inaugurada essa oração nem pelo que, nem pelo se, conjunções integrantes. E aí? Desculpa, ficou claro? Próxima classificação. Completiva nominal. A oração que funciona como complemento nominal, ela receberá o nome de oração subordinada, substantiva,
completiva nominal ou complemento nominal oracional. Observe como acontece. Estou convencida de onde devo estudar. Vamos ao exemplo, meu aluno. Primeiro comando verbal constituiu a primeira oração, mas convencida não é verbo, é nome. E aí, nesse momento, é esse nome que pede complementação. Quem está convencido de algo. Diferente da última classificação, onde um verbo reclamou o complemento preposicionado, agora é o nome que reclama um complemento preposicionado. Qual é o nome do complemento preposicionado que dá sentido a um outro nome? Complemento nominal. Mas esse complemento nominal vem estruturado com verbo, deve estudar, uma locução verbal. Então, eu já sei que é um complemento nominal oracional, também chamado de oração subordinada substantiva completiva nominal. Mais desenvolvida, reduzida ou justaposta? Justaposta, Cláudia, porque ela foi inaugurada por um advérbio interrogativo e não por uma conjunção integrante. Então, nome completo agora? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, justaposta. Estou gostando de ver. Vamos para a sexta classificação. Apositiva é aquela que funciona como aposto, ok? A alegria é como a luz. 2 pontos, ilumina a vida. Esses 2 pontos são ótimos, né? Eles denunciam uma positiva. Primeira oração, oração principal. Meu aluno, a alegria é como a luz. Se é como a luz, ilumina. A informação que está depois, ela está adicionando. Ela não é vital. Repare que a mensagem já é suficiente dentro da principal. A segunda oração funciona como um aposto. Tecnicamente falando, oração subordinada, substantiva, apositiva. Não foi inaugurada nem por conjunção integrante, nem por interrogativas. Então, ela está justaposta. Muito fácil essa, né? Ok, falaremos do caso especial. Especial porque a NGB ainda não oficializou. Acredito que isso acontecerá, porque há muita lógica na explicação. Há realmente essa possibilidade classificatória. Agente da passiva é o termo sempre preposicionado que pratica a ação verbal sobre um sujeito sempre paciente. Todo agente da passiva ele é inaugurado por 2 preposições, quero dizer, por uma dessas preposições, ou por ou de, mas essas podem contrair-se. Por mais a, pela, de mais os, dois. O importante é que todo agente da passiva tem de apresentar as 2 preposições, uma delas, ou de forma explícita ou de forma implícita. Isso é muito bom porque serve de guia para você. O animal foi surrado até a morte por quem o comprou. Olha lá o por. Outra característica da oração agente da passiva é apresentar dentro da principal surrado. Foi surrado. Uma locução no particípio, com o verbo ser. É característica obrigatória. Então fique esperto. A outra oração que apresenta o agente da ação verbal sobre aquele sujeito paciente, que é o animal, essa segunda oração, ela vai funcionar como agente da passiva. Como ela foi inaugurada por um advérbio interrogativo, ela está justaposta. Nome completo da oração que está em azul? Oração subordinada, substantiva, agente da passiva, justaposta. Agente da passiva oracional,
para você reconhecer esse momento, obrigatoriedade da locução no particípio dentro da principal. Mas essa locução não é uma locução qualquer. Tem de ser a mesma locução lá da aula da análise da voz passiva analítica. Verbo ser mais particípio. E aí, meu aluno, procure pela preposição por. Reinando a paz? Beleza? Claro que você vai ter de assistir a esta aula, treinar muita teoria para depois caminhar para a prática. A partir de agora, veremos as orações subordinadas, substantivas, desenvolvidas. Agora, obrigatoriedade da presença das conjunções integrantes. Quais são as classificações? São as mesmas: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e agente da passiva. As orações subordinadas, substantivas, desenvolvidas sofrerão essas classificações. Para você mandar bem nesse quadrado das orações, você precisa mandar bem nessas funções sintáticas. É, no mínimo, incoerente o meu aluno não saber identificar um objeto indireto e achar que vai saber dominar um OI oracional. Então, treinando bem essas funções sintáticas para não haver problemas na classificação das orações subordinadas substantivas. Preparado? Vamos começar? Vamos nós. Agente da passiva não oficial. Classificação. Primeira, subjetiva. Quando que uma oração subordinada substantiva funcionará como subjetiva? Quando funcionar como sujeito da oração principal. Simples assim? Sim. Você vai associar subjetiva a sujeito. E se toda oração subordinada, se ela chega para completar a principal, isso quer dizer o quê? Meu aluno, não poderá haver essa função sintática dentro da principal. Já comecei a macetear a matéria. É imprescindível que o time vença. Primeiro passo, identificação dos comandos verbais. Quantos estão presentes? É primeiro verbo. Vença, segundo verbo. Se esses verbos estão autônomos, existem dois comandos verbais. Logo, existem duas orações. Logo, o período está composto. E o que isso significa? Que você vai ter trabalho. Tem de dividir. E ao dividir esse período, você tem de classificar as orações. Então, vamos nós? Primeira oração. É imprescindível. Ok. Está completa? Eu falo para você. Meu aluno, é imprescindível. Duvido que você não vá perguntar. Cláudia, o que é imprescindível? Você observou que a pergunta foi feita antes do verbo? Logo, nós estamos à procura do sujeito desse verbo. Dentro da oração principal, você encontrou o sujeito? Não. Dentro da principal, o que existe é um verbo de ligação e seu predicativo. Ele está, esse ambiente oracional, reclamando o sujeito dele que está do outro lado em forma de oração. Essa oração principal, ela está incompleta. Falta o sujeito. Então, vamos ser lógicos. Se dentro da oração principal falta sujeito, claro que a principal quer o sujeito dela e ela vai mandar o sujeito aparecer. E ela diz: sujeito, venha. Com a sua chegada, o período torna-se inteligível. Então, o que é imprescindível? Isto, que o time vença. Olha o macete, isto no contexto.
O que acontece quando você consegue encaixar o isto e o texto continua harmônico? Fica provado que aquele que não é pronome relativo, é uma conjunção integrante. E conjunção integrante só poderá inaugurar um tipo de subordinação. Subordinação substantiva. Até aqui, ok? Então, comando verbal cria a oração. E se essa oração é inaugurada por uma conjunção integrante, ela é uma oração subordinada substantiva. Mas, professora, falta o nome da substantiva. Onde encontrar esse nome? Não será na oração subordinada, não. O grande macete vem agora. Para você acertar o nome da oração subordinada substantiva, basta voltar para a principal. Quando você analisa a principal corretamente, você já sai dela com o gabarito. Eu já sabia. Se dentro da principal falta sujeito, não adianta. A subordinada substantiva tem de ser subjetiva, porque ela tem de funcionar como termo oracional que está faltando. Se falta sujeito, ela tem de ser subjetiva. Então vamos nós, passo a passo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que oração? Porque é verbo, vença. Por que subordinada? Porque é a principal no contexto. Por que substantiva? Porque ela funciona como um termo sintático para a oração principal. Segundo motivo, eu consegui trabalhar com macete isto. Por que subjetiva? Porque na principal falta sujeito. Então, a subordinada funciona como sujeito. Toda subordinada completa a principal. E eu só posso completar com aquilo que está faltando. Eu não posso falar que a subordinada é predicativa, porque dentro da principal já existe o predicativo. Ficou claro isso? Mas essa subordinada subjetiva está desenvolvida, reduzida ou justaposta? Agora, Cláudia, desenvolvida, porque apareceu conjunção integrante. 10. Vamos avançar. Consta que o juiz prejudicou o time local. Primeira oração, consta, que é a nossa oração principal. Mas se eu parar nessa oração, você entenderá a mensagem? Não, Cláudia, porque se consta, consta algo e eu preciso saber o que consta. Então, o que consta, professora? Isto, que o juiz prejudicou o time local. Você prestou atenção no macete isto? Se eu conseguir trocar essa oração pelo isto, eu já sei que esse que é uma conjunção integrante. Isso faz com que eu tenha certeza que se trata de uma oração subordinada substantiva, mas substantiva a alguma coisa. Como descobrir esse alguma coisa? Volte para a principal e observe qual função sintática está faltando. Você sabe muito bem que há uma hierarquia. Termo essencial, termo integrante. Qual dos dois é o mais poderoso? Essencial. Essencial é o que não pode faltar. Na análise dos termos oracionais, só existem dois termos essenciais: o sujeito e o predicado. Então não caia na cilada de procurar primeiro por um termo integrante antes de encontrar o essencial. Por que eu estou falando isto? Porque muitos começam consta o quê? Gerando pergunta de objeto direto. Vai errar. Não se procura pelo objeto direto antes de procurar pelo sujeito. Então faça a pergunta antes do verbo, primeiro encontre o sujeito e depois vá atrás dos complementos. E a pergunta é: o que consta, professora?
Toda essa oração funciona como sujeito para o verbo da oração principal. Por mais que saibamos que poderia ter sido feita a pergunta para o VTD, mas só poderia se nós já tivéssemos garantido o sujeito oracional. Isso fica fácil quando você pensa na hierarquia. Existem 3 blocos constitutivos de orações, de termos oracionais. Os termos oracionais poderão ser essenciais, integrantes ou acessórios. E a força é exatamente esta. Os termos essenciais são mais poderosos que os termos integrantes. Os termos integrantes são mais poderosos que os acessórios. E esse poder significa aparecer primeiro. Primeiro se procura termos essenciais, sujeito e predicado. Depois se procura termos integrantes, que são 5. Vale a retrospectiva. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e predicativo. E depois, os termos mais fracos, que são os acessórios, e são 3. Adjunta de nominal, adjunta de verbial e aposto. Desta feita, você não fará a injustiça de procurar um objeto direto antes de procurar o dono da casa, que é o sujeito. Ficou em paz? Legal? E essa oração subjetiva, mais uma vez, desenvolvida, se apresenta, porque ela é inaugurada por aquela conjunção integrante. Sempre que houver oração subjetiva, o verbo da principal ficará na terceira pessoa do singular. Tive de chamar a atenção para essa informação, porque isso cai na prova toda hora e muita gente vem errando, principalmente quando a questão é de concordância verbal. Você vai, a partir de agora, decorar. Toda oração subordinada subjetiva obriga o verbo da principal a aparecer na terceira pessoa do singular. Sempre que aparecer oração subjetiva, o verbo da principal na terceira pessoa do singular. Ok, Cláudia, e agora? Agora, prepare-se para dominar mesmo a identificação das subjetivas, porque existem outras construções, levam todas para o mesmo lugar. Você continuará não encontrando sujeito dentro da principal. Por isso que eu considero esse macete, esse recurso metodológico, muito funcional, porque você não encontrará sujeito dentro da principal. Mas você sairá de casa com uma certeza, porque você já viu tudo que pode acontecer. Só poderão essas estruturas surgirem na sua prova, para gabarito subjetivo. Vamos a elas. Primeiro caso de oração subordinada subjetiva, dentro da oração principal, tem de aparecer verbo de ligação mais adjetivo ou substantivo ou advérbio. Trocando em miúdos, verbo de ligação mais predicativo. Só que o predicativo pode se representar por uma dessas 3 classes gramaticais. Isso quer dizer o quê, professora? Sempre que na oração principal você encontrar essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo, acabou. A subordinada tem de ser subjetiva. Segundo caso, verbo transitivo direto mais a partícula C apassivadora. Apareceu? Acabou. A segunda oração tem de ser subjetiva. Terceiro caso, locução verbal, mas constituída por aquela fórmula de voz passiva analítica. Ser, estar, ficar, mais particípio. E aí, meu aluno, não há dúvida, a oração subordinada tem de ser subjetiva. Você prestou atenção que no segundo caso é a voz passiva sintética? E no terceiro caso é a voz passiva analítica? Depois dessas construções, o sujeito é obrigatório. Quarto caso, verbos unipessoais: parecer, convir, suceder, urgir, convém.
E o último caso, verbos psicológicos, interessar, agradar. Mas se você não se sente forte com esses verbos unipessoais ou verbos psicológicos, sem neura, continue pela batidinha metodológica. Procure o sujeito. Não encontrei, professora? Então, meu aluno, independente do verbo ser unipessoal ou verbo psicológico, uma certeza você já possui. Eu preciso completar essa principal e eu tenho que entregar à principal o que ela não possui, que é o sujeito. Ok? Ok, então vamos para essas 5 situações. Primeiro caso, verbo de ligação mais predicativo. É necessário que você estude. Primeira oração, é necessário, que é a nossa oração principal. Estude a estrutura. Você concorda que apareceu o é, que é verbo de ligação, e o predicativo, que é necessário? Então, sem perder tempo, qual é o nome dessa segunda oração que veio de uma estrutura já maceteada? Essa segunda oração é necessário, isto. Esse que conseguiu ser representado pelo demonstrativo. Isso é muito bom, porque eu já tenho a certeza de uma conjunção integrante que me leva para uma outra certeza. Essa oração é subordinada, sim, substantiva. A certeza classificatória eu já possuía, porque quando eu analisei a principal, eu já observei a ausência de sujeito. Eu já saio dela com a certeza de uma subjetiva. Beleza? Então, meu aluno, nós estamos com uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, e você vai cercar o inimigo por todos os lados. Próxima estrutura, mandar. Agora é a passiva sintética. Verbo transitivo direto, mais a partícula ser como PA. Viu-se que Paulo estudou. Você concorda que quem vê algo? Então esse verbo é transitivo direto. Vimos que dentro da oração principal já surge um VTD. E aí, meu aluno, qual é o nome da partícula ser quando associada a um VTD? Ela é PA, professora, é uma partícula apassivadora. Próxima pergunta. Qual é o nome da função sintática que obrigatoriamente tem de surgir depois de um PA? Sujeito. Ok, mas esse sujeito, ele veio acompanhado de verbo. Então, é o sujeito oracional. Vamos confirmar a oração. Viu-se, isto. Se eu pude usar o demonstrativo isto, esse que é conjunção integrante e ele dá início, esse vocábulo dá início a uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. Tranquilo? Você já percebeu que na estrutura é lá que você já possui o gabarito. Para eu dar nome para oração subordinada, meu aluno, basta eu analisar a principal. Será sempre assim. O nome da subordinada será sempre a função sintática que estiver faltando dentro da principal. Próxima estrutura é a terceira. É aquela locução especial de voz passiva analítica. Ser está a ficar mais particípio. Foi dito que todos ficaram felizes. Foi dito é locução especial. Essa locução forma a minha oração principal. Essa oração principal é constituída pelo verbo auxiliar ser e o principal no particípio. Mas foi dito isto. Esse demonstrativo garante a classe gramatical de conjunção integrante para a palavra que. Com essa conjunção integrante, eu já sei que eu estou com uma oração subordinada substantiva. Como dentro da principal não há sujeito, essa substantiva funciona como subjetiva. Se há conjunção integrante,
é uma subjetiva desenvolvida. Mande o quarto caso, professora. Esse quarto caso já exige maior conhecimento do meu aluno. Ele tem de ter mapeado alguns casos especiais de verbos. Mas, Cláudia, eu ainda não decorei os verbos unipessoais. Mas você decorou que não pode haver sujeito dentro da principal. Convém. O que convém? Epa! Oração principal sem sujeito? Já sei que o sujeito está do outro lado em forma oracional. Esse que, sendo conjunção integrante, inaugura uma oração subordinada substantiva que funciona como sujeito da oração principal. Vamos para o último caso de mapeamento da subjetiva. Nós cercamos uma subjetiva por todos os lados. Decorou caso 1, 2, 3, 4 e 5, acabou para erros. No quinto caso, onde haverá verbos psicológicos, nós teremos o mesmo recurso. Se não há sujeito dentro da principal, pode confiar. Não me interessa, oração principal. Mas não me interessa isso. Se seus problemas continuam. Se eu usei o isto, esse se é conjunção integrante, dando início a uma oração subordinada substantiva que funciona como sujeito para a oração principal, porque lá não há sujeito. Reinando a paz, meu aluno. Claro que eu preciso que você revise toda a informação. Não deixe acumular. Você girou muito bem nas orações coordenadas. Não deixe por menos no pacote das subordinadas. As substantivas foi o primeiro contato com a subordinação oracional. Vimos que existem várias classificações. Nós trabalhamos até agora a primeira classificação no ambiente desenvolvida, oração desenvolvida. Daqui a pouquinho nós conversaremos sobre outras classificações, mas eu preciso que você pause a aula, faça a sua revisão e volte para o nosso bate-papo. Até daqui a pouco.